Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nas vibrações de serenidade, de confiança, para que todos nós tenhamos força, coragem e fé. Nós vamos hoje iniciando, mas dando continuidade ao capítulo 10, para que bem-aventurados que são misericordiosos. Nós vamos ler hoje o item 5, reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guarda o rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno. Quando aplicado ao homem, o espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Neste fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que sofre deu certo lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram. Ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que acha causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda a causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo escarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que ainda procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso de nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Convidamos a todos a elevar o seu pensamento até Jesus e que juntos possamos rogar ao nosso Mestre querido. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Se conosco, Jesus, abrandando muitas vezes as nossas inquietações. Amparai os familiares queridos
e todos aqueles que nos pedem as suas preces. Que a misericórdia infinita do seu amor agasalhe todos os lares que nesta manhã ouvem conosco e participam conosco deste momento. Que a paz e a esperança seja constante em nossa vida. Que assim seja. Queridos irmãos, essa lição do Evangelho não é apenas uma lição, é uma recomendação divina que os Espíritos nos trouxeram, e na figura de Jesus, esse mestre e guia da humanidade, nos traz este recado divino, essa maneira de que nós possamos compreender melhor quem são os nossos inimigos. O convite é para reconciliar, é para que nós possamos compreender que diante daquele que não pensa como eu, daquele que um dia já me ofendeu, daquele que não comunga com os mesmos pensamentos meus, ele é acima de tudo, ele é meu irmão. E é por isso que na prática do perdão, como o Evangelho nos disse, não há somente um efeito moral, mas há também um efeito material. Quantos ódios, quantas dissensões, quantas mortes, justamente porque não compreendemos os nossos inimigos e queremos livrar deles. Amigos, o ódio é a pior doença que nós carregamos. E nós não livramos com a morte. Muitas vezes nós achamos que a pessoa morre e nós vamos ficar livre dele. Não é assim. Mas na colocação de Mateus, acho muito expressivo que a gente também reflita: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais medido em prisão. O que quer dizer isto? Precisamos de refletir nas palavras de Jesus, que parecem que são muito alegóricas ou cheias de figuras de linguagem, mas aqui está nos mostrando que eu preciso reconciliar enquanto eu posso, enquanto eu estou caminhando com ele nesta reencarnação. Hoje nós vamos ver quantas reencarnações de espíritos com tantas dificuldades que têm chegado aos lares. E estes espíritos muitas vezes são até inteligentes, mas eles não conseguiram nos amar. E nós também não amamos, eles voltam como filhos. Há tantas questões hoje que precisam ser analisadas, essa questão dos inimigos, quando nós temos um inimigo ferrenho, que nós não queremos vê-lo, que nós desejamos para ele tudo que é de mal, de ruim, que eu não quero nem ver, é isso aqui que o Evangelho está nos mostrando. Se eu não reconciliar enquanto eu estou a caminho, ele vai nos entregar ao juiz. Qual que é o juiz? É a minha própria consciência, é o meu livre-arbítrio, que muitas vezes eu não acessei as leis de Deus que ficam na minha consciência. E quando eu tomo consciência da gravidade, eu não consigo me libertar. E é por isso que hoje nós estamos vendo tantas reencarnações difíceis. Nós temos visto um número crescente de reencarnações duplas, né, com espíritos que vêm com a proposta siamesa, os irmãos, que vêm com o mesmo corpo, dois espíritos no mesmo corpo, degladiando, tendo que um submeter ao outro. Nós precisamos perceber que dentro do lar, na nossa caminhada, cada um de nós pensamos de uma forma. E quando o ódio é muito grande, nós podemos sim reencarnar dois espíritos naquela performance de um corpo, mas ali não é uma pessoa só, porque o que pensa é o espírito. E a gente pode ver que do pescoço para cima é outra individualidade. Amemos, amigos, procuremos perdoar, porque quando nós vamos estudar o perdão, nós vamos ver que a misericórdia divina é grande. E mesmo fora desses casos que parecem que são raros, mas não é, nós estamos vendo hoje que o auxílio divino ele vem desdobrando cada vez mais
em favor dos espíritos sofredores, aqueles que se transviaram, aqueles que foram diminuindo as suas esperanças. Hoje nós vamos ver o número de pessoas aflitas, ansiosas, inseguras, obsessões de toda sorte. Então, só a prática do perdão. Façamos as nossas orações, compreendamos o valor que Deus tem nos dado, e nós vamos ver que muitas vezes essas faculdades que todos nós temos, ao reencarnar, elas vêm entorpecidas, elas não desenvolvem como nós gostaríamos. São os filhos difíceis, os irmãos, né, que trazem os seus entorpecimentos espirituais, morais, para que eles possam, através da reencarnação, submetidos a uma lei de contraste, que a reencarnação é para educar, então eles trazem essas deformidades, ou esses transtornos, ou essas anormalidades. Hoje a ciência chama de neuros atípicos, mas nós precisamos ver que muitos desses espíritos reencarnam ao nosso lado, aguardando de nós o amor, a compreensão, o perdão. Nós precisamos valorizar todos os momentos que a reencarnação tem nos dado, nos ofertado, porque o espírito mau, ele está sempre esperando que o outro faça alguma coisa, mas ele está preso ao corpo. Quantos pensamentos de vingança, de ódio? Então, o primeiro impulso que orienta o novo roteiro da reencarnação é justamente procurar resgatar os nossos próprios débitos, para que a gente possa amar esses espíritos. Por isso, muitas vezes, que nós nos abatemos, por isso, muitas vezes, que ainda falamos, não sei o que eu faço. O perdão na vida, amigos, ele ocorre, né, na organização bancária do mundo. É isso que a gente precisa entender, o perdão na vida, qual ocorre na organização bancária do mundo, será um empréstimo de recursos de moratórias benevolentes, reformas de compromisso, aval generoso e nobre, na base da solidariedade, da tolerância, porque só a verdade pode modificar a nossa consciência. Só a verdade pode fazer com que a gente compreenda que é necessário voltar ao bem, para que nós possamos sentirmos mais leves. A reencarnação é uma porta que abre para todos nós reerguermos, e nós estamos tendo a oportunidade. É por isso que, quando a gente fala na justiça divina, que coroa a luz que lavou tudo que nós tivemos, ela vai modificando, vai dando oportunidade para limpar o nosso contexto perispiritual, e é aí que nós vamos acertando o mal das nossas próprias contas, como nos diz o Evangelho, em ceitil e por ceitil. É preciso que a gente possa entender que, na verdade, nenhum de nós sairemos livres de uma reencarnação se nós não aprendermos a amar. E aí nós perguntamos, né? Por que nós ainda não compreendemos o valor imprescindível do inimigo em nossa vida? E é por isso que Jesus nos fala reconciliar-se alguém com os adversários, nesse preceito, nessa fala do Cristo, é reconhecer, acima de tudo, o direito que eles têm de opinar, o direito de esclarecer, de ser esclarecido, o direito de liberdade. Nós queremos, muitas vezes, exigir um entendimento dos outros que ainda eles não são capazes. E nós temos preocupado em demasia com tudo aquilo que é depreciativo. Procuremos olhar o que o outro tem de bom, amigos. Nós precisamos ver o que tem em torno de nós. Nós vemos que ainda essa questão do adversário mostra para nós mesmos que o que está nos faltando para compreender a dor desse irmão ainda é a indulgência e a caridade. Por quê? Porque nós, no fundo do nosso pensamento, sem nem entender muito, ainda não conseguimos perdoar.
porque nós não perdoamos, porque nós não aceitamos. E quando Jesus recomenda que nós reconciliemos o mais cedo com o nosso adversário, não é só para apaziguar as discórdias, mas é para que a gente modifique as energias doentias que se encontram no meu contexto perispiritual. E nós vamos ver que ninguém consegue furtar a paz, ninguém consegue, ou ninguém consegue tirar a paz do outro se ele individualmente não tem. Foi isso que conseguiu com Jesus. Tudo que o homem fez, ninguém tirou a paz do mestre, porque ele tinha aquilo dentro de si e ele, o que ele fez? Ele amou todos os momentos, amou os inimigos e aqueles que ficaram curados por Jesus, eles nem sequer foram contemplar com a sua vibração de gratidão no Calvário. Então, nós precisamos ver que Jesus veio para nos libertar e veio para nos ensinar que fora da caridade não há salvação. Pensemos nisso, amigos. Vamos reconciliar enquanto estamos caminhando nessa atual reencarnação. Os nossos inimigos estão junto de nós, não estão fora. E primeiro, o maior inimigo que eu tenho são os sentimentos que trago, que muitas vezes não me permite ter doçura no coração e nem mansuetude. Deixo aí esse recado divino que conseguimos interpretar, trazendo para todos a esperança. Quando nós olharmos para dentro de nós, nós teremos outro olhar para o nosso irmão. E que Deus, na infinita bondade, nesse momento sublime do Evangelho, envolva os nossos pensamentos, estimulando-nos a conhecer a verdade, livrando dos nossos tormentos, e nesta hora do passe, sejamos verdadeiros, pedindo força, coragem para vencer a nós mesmos. E se porventura alguém tiver nesta hora um ódio contra o seu irmão, rogue a Jesus que ele te perdoe, que você possa mudar o seu pensamento em relação ao outro. E assim, Jesus, que não sejam palavras, mas que sejam atitudes, que sejam, Mestre, momentos sublimes de recuperação do tempo perdido, mergulhado no ódio, mergulhado na ignorância. Que o passe nos fortaleça, que a água fluidificada nos reanime e que a misericórdia do vosso amor nos agasalhe sempre. Queridos amigos, confiemos na bondade excelsa de Jesus. Que a doce e inefável paz envolva os corações de todos os nossos irmãos. Que os lares brilhem em esperança e que a luz penetre no coração de todos. Esse é o desejo dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus e que assim seja.